E aí, pessoal, tudo bom? Vou falar rapidinho aqui um pouco sobre a questão de política. Fiz nossa postagem ali, deu um monte de comentário e tal. E daí eu quero falar aqui um pouco, que eu acho que é melhor do que eu escrevendo ali, porque fica picotado e tal. Primeiro ponto é a questão de quem que eu acho que é o melhor candidato. Eu acho que o melhor candidato hoje é o João Amoedo, e daí seguido do Henrique Meirelles, e depois o Bolsonaro, e depois a Marina. E daí eu vou explicar um pouco do porquê e, enfim, o porquê que até eu me envolvo e tal. Eu acho que o processo de conversar sobre sobre os políticos é muito mais no sentido de conscientização de quem está conversando comigo ali, do que realmente achar que isso vai mudar muita coisa. Por que eu acho isso? Tem a questão da influência da urna eletrônica, que ninguém acredita, né? Que aquele negócio ali é imparcial, que aquele negócio não é burlado. Segundo ponto, ninguém tem certeza de nenhum dos candidatos que estão lá. Por exemplo, o pessoal está falando do João Amoedo, da questão do ser patrocinado por banco. Não tem como ninguém garantir que não é. E não tem nada comprovado que seja. E também não tem nada comprovado que não seja. Não tem como comprovar que não seja, né? Mas não tem como colocar a mão no fogo pelo cara. Henrique Meirelles tem um histórico muito bom de profissional, o cara tem uma história ferrada, no Banco Boston, renomeado, o cara é milionário, do tipo do João Amoedo e do Henrique Meirelles. Tu tem que pensar o seguinte: por que o cara entra na política? O cara já é milionário, o cara não tem por que estar lá, né? O cara tá lá realmente para fazer uma diferença, como por exemplo foi o que eu imaginei com relação ao Udo Dele em Joinville, que eu não sei dizer qual que foi a consequência, para ser sincero. Mas um cara, quando entra com o nível de grana que eles têm, eu acho difícil. Eu não quero acreditar que os caras realmente vão entrar para fazer dinheiro, porque dinheiro já não é mais problema para eles. Eles podem fazer o que eles quiserem. A diferença dele ter 100 milhões a mais na conta não faz diferença nenhuma. Não tem nada que ele deixa de fazer hoje porque ele tem mais ou menos dinheiro. Tem talvez questão de prestígio. Como, por exemplo, falando de prestígio, o cara que foi presidente do Palmeiras. O cara é o patrocinador do Palmeiras hoje. Os caras são donos de banco, os caras são muito ricos. E por que o cara vai se incomodar em virar diretor de um clube? Por questão de prestígio. Porque o cara se torna conhecido no país, e porque o cara tem apreço e ele gosta do time, enfim, por uma questão de sentimento. E eu falando isso pela questão de o pessoal perguntando pra mim: por que você tá se metendo na política brasileira? Porque eu tenho um sentimento com relação ao que acontece não só no Brasil. Eu também fico puto, por exemplo, com a questão do Putin na Rússia, que se alguém for estudar, vai ver a sacanagem que acontece com os russos até hoje. Que, enfim, todo esse tempo, mais de 100 anos que acabou a União Soviética, os caras estão quase na mesma situação de novo. Então não é porque eu tô morando fora que eu quero que o país se exploda. E só para deixar claro, se o dólar aumentar com relação à moeda brasileira, é bom para mim, porque é mais fácil para eu vender a mão de obra aqui nos Estados Unidos. E não é por isso que eu quero que o Brasil quebre e que o pessoal comece a receber mal para eu poder explorar essa situação. Eu quero poder crescer a empresa porque a minha empresa é competente, não porque o pessoal tá desesperado por emprego e eu sou a única opção, entendeu? Enfim. Daí depois a questão do Henrique Meirelles. Eu falei ali da questão do Henrique Meirelles, ele é super competente, ele realmente mostrou. Eu lembro que em 2002, quando ele foi contratado pelo Lula, eu não acreditei. Eu ainda tava, em 2002, acho que boa parte do Brasil tava na esperança que o Lula ia ser o Bolsonaro, que o pessoal tá enxergando hoje, que ia resolver a situação de corrupção, o Brasil vai pra frente e tudo mais. E quando o Henrique Meirelles entrou, eu realmente acreditei nisso, porque o cara é muito bom. O histórico dele é muito bom. E tanto que ele conseguiu colocar as coisas no eixo. E colocou de novo no eixo quando entrou com o Temer. Então, quando ele fala assim, eu não sou partidário, eu tava trabalhando pelo Brasil, eu consigo acreditar nesse cara. Por mais que ele tá errado, ele conseguiu dar alguma coisa de retorno, mesmo entrando no jogo, participando, digamos assim, no jogo sujo do pessoal. E eu acredito que ele entrando na economia, ele ia conseguir fazer com que a economia crescesse.
a economia crescendo é a única coisa que faz o país organizar com relação à violência, porque, tipo assim, se todo mundo tá trabalhando, reduz o nível de criminalidade, porque o pessoal tá trabalhando tem oportunidade de trabalho. Se a economia vai bem, tu consegue investir em segurança, tu consegue investir em educação, começa a colocar a galera no tempo ocioso para trabalhar, para estudar e tudo mais, e tu acaba criando um círculo virtuoso no país. De novo, como eu falei no vídeo do final da semana passada, os Estados Unidos não é o que é só pela questão da educação, é pela questão da economia e pela liberdade econômica que se tem aqui. E o cara realmente tem competência com relação a isso. Eu tenho um problema, que é o fato dele trabalhar no PMDB, tá alinhado ao PMDB, que realmente é outro ponto negativo. Daí vem o Bolsonaro. A política econômica dele é muito boa. Tudo que ele tá pregando, a ideia dele com relação a isso, é realmente muito interessante. O problema é o cara em si. Ele já se mostrou desequilibrado várias vezes. Tu pegar o histórico dele, não é legal. O cara apoia a tortura. O cara fala que homofóbico, ninguém gosta de gay, a gente tolera. Cara, não é assim que se faz, cara. Não é assim. Isso aí é a mentalidade de Idade Média. Entendeu? Então, o Oliver, vem cá, Oliver, dá oi pra galera. Vem cá. Dá oi pra galera aqui, ó. Esse aqui é o Oliver. Esse aqui é o cachorro pitbull mais brabo da face da terra. Olha o cachorro brabo aqui, ó. Violento. E vai lá, passear. E então, cara, até me perdi um pouco aqui. Eu não vejo assim. E tem outra. O presidente em si, ele não decide tudo sozinho, cara. Tem algumas regras que ele vai querer fazer ali que depende dos deputados federais também. Então vocês têm que pensar que também o presidente em si, sozinho, não consegue decidir nada. Ele depende de muito mais coisas, como questão de aprovação de leis e tudo mais. Claro que isso influencia bastante, eu acho que por isso que eu selecionei esses três como os três primeiros. Eu fico meio assim entre Bolsonaro e a Marina Silva ainda, porque a Marina Silva veio do PT também, como o Bolsonaro também foi aliado do PT por muito tempo. Mas eu acho que a Marina Silva tem uma pegada muito mais socialista do que o Bolsonaro. Com relação ao Ciro, eu acho ele super inteligente. Super inteligente. O problema é que o sistema socialista não acredito que funcione para o Brasil. Eu acho lindo quando funciona em países nórdicos, né? Que você tem... Deixa eu encostar aqui a porta, peraí. Eu acho lindo quando funciona em países nórdicos, até mesmo aqui nos Estados Unidos, só que eu não acho que seja a situação que funcione por causa da cultura brasileira, que já se mostrou corrupta e é complicado. A gente tem que quebrar isso primeiro para depois voltar a colocar a economia para crescer e depois tentar adicionar essa questão socialista para equilibrar o problema social. E é muito mais fácil tentar organizar a questão social quando tem dinheiro na economia do que tentar fazer o contrário. Um ponto assim, só para finalizar, o pessoal pega algumas ideias de igualitarismo, falando que é questão socialista. Nos Estados Unidos, o governo paga food stamp, que é tipo um Bolsa Família, para quem não consegue pagar comida, e até mesmo aluguel para muita gente, tá? Que não consegue pagar o aluguel, coisa que não tem no Brasil. E o pessoal, se alguém empregar isso como candidatura no Brasil, eles vão falar que é socialismo. Só que tu tem que entender que quando, o governo tem que dar condição mínima para as pessoas se ajudarem, para as pessoas se manterem. Tu já pensou se tu, por exemplo, nasce com alguma deficiência, alguma coisa assim, e tu não tem família? Quem que vai cuidar? Tem que ser o governo, não tem jeito. Então a gente tem que ter ciência desse tipo de coisa. Mas aí isso não quer dizer que o governo tem que cuidar de tudo, entendeu? Ele pode ajudar, mas não precisa cuidar de tudo. Então essa é a diferença com relação quando o pessoal fala de direita e esquerda. E essa questão de direita e esquerda não tem a ver com religião, pessoal, é economia. Depois o pessoal tá colocando tudo num bolo só. Valeu, povo, um ótimo final de semana. Até mais.